Então, vamos dar início aqui ao nosso... Esse aqui é o simpósio. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse aqui é o simpósio temático 17, aqui, Ensino de História da África. Tá? Inicialmente, a coordenação era da professora Carolina Bezerra Machado e minha, Silas Fiorotti. A professora está na universidade, ela tem uns problemas com a internet, então nós temos aqui, eu vou coordenar juntamente com o professor Oliveira Adão Miguel, que é também o pesquisador do Grupo Áfricas, então ele vai estar junto comigo. E a Carolina, se ela conseguir entrar, ela vai participar, mas a princípio eu e o Oliveira vamos coordenar aqui, tá? Então, nós estamos gravando esse simpósio e depois ele será disponibilizado no YouTube, no canal do Grupo Áfricas. Cada participante com trabalho aprovado terá aproximadamente 10 minutos para apresentar, depois haverá um tempo para comentários dos coordenadores, questionamentos e diálogo. O participante poderá compartilhar alguns slides. Em caso de algum problema, a gente se comunica por e-mail e todas apresentadores e ouvintes devem preencher a lista de presença para a emissão de certificados. Eu vou deixar aqui o link no chat, tá? Da lista de presença. Então, peço para todos preencherem a lista para depois a gente emitir os certificados. Quem está inscrito aqui para... Então, nós temos muitos trabalhos. Eu peço que vocês obedeçam aí o tempo, para a gente não passar muito do horário, né? Então, vamos aqui, quem que está inscrito aqui são, Descolonizando Gênero, sob o olhar da cultura iorubá, Paulo Eduardo Gogéa Costa. Depois o trabalho por uma pedagogia africanizada, escurecendo as metodologias, a Liliana Greco Pereira. Depois, a linguística como instrumento ancestral, música Black Parade, de Beyoncé, e o apagamento ancestral no ensino de história da África, da Laura Coimbra. Depois, História e Cultura Afro-Brasileira, a partir da Lei de 1639, em face ao mito da democracia racial, do Francisco de Assis Cruz da Silva. Depois, o que você sabe em relação à Lei 10.639, o estudo de caso com estudantes de escola pública do município de Rondonópolis, da Luzinete Santos da Silva. E o Pan-Africanismo no Brasil, reflexões a partir do jornal Quilombo, organizado por Abdias do Nascimento, da Joselene Ieda dos Santos Lopes de Carvalho. Temos ainda o trabalho. Então, aqui já são 6 trabalhos. Temos ainda o trabalho do McMahon Fonseca, que ele teve problema lá na quarta-feira. Eu não sei se ele vai conseguir apresentar. É o estudo de história da África e Angola, a prática da Faculdade de Serviço Social. E temos também o trabalho do Raça, Festa e Devoção na comunidade do Cuscuz e Marabás, do Fabrício Diego Santos Gomes, né? Então, temos esses trabalhos. Vamos ver. Então, nós vamos mais ou menos seguindo essa ordem e vamos ver quem está presente. Então, como nós temos muitos trabalhos e o tempo reduzido, eu peço que vocês obedeçam. Então, a gente vamos fazer uma dinâmica de todos apresentarem os trabalhos, né? Nessa ordem, obedecendo essa ordem, obedecendo o tempo, eu vou ligar aqui o cronômetro. Não vou ser muito autoritário, mas quando der os 10 minutos, eu vou avisar: olha, por favor, conclua, né? Tá? Então, e no final, eu e o Oliveira, nós fazemos as considerações sobre os trabalhos, tá bom? E a gente faz um
diálogo, faz mais uma rodada. Tá bom? Então, vamos começar com o Paulo Eduardo. Descolonizando o gênero. Tá bom? O Paulo Eduardo está aí, está presente? Acho que não, né? Então, Paulo Eduardo não está presente, então a próxima é a Liliana. Tá? Eu só queria saber como que eu compartilho o meu slide. Deixa eu permitir aqui. Isso, eu já permiti. Você pode vir aqui no Share Screen. Agora, se tiver dificuldade, o professor pode mandar para o teu e-mail e compartilhas para ela. Isso. Se tiver dificuldade, você pode mandar por e-mail também. Eu posso te mandar para o seu e-mail agora, então, Silas? Pode. Porque eu não sei compartilhar no Zoom. Um segundo. Sem problemas. Você quer que a gente passe para outra apresentação? Não, já foi. Acabei de Já te encaminhar foi? já. Então, Sim. Então, vamos lá. Então, vamos... Eu não sei, Silas, se eu consigo ficar até o final, porque eu tenho médico com meu filho mais à tarde, então... Ainda não veio. Já enviei. Deixa eu atualizar aqui. Agora veio. Deixa eu ligar aqui o cronômetro. Isso. Aí você fala para eu ir passando aqui. Está com você a palavra, Liliana. Tá. Boa tarde, gente. Eu sou mestranda da UFRJ e eu estou na linha de pesquisa de educação étnico-racial de gênero, linguagens e estudos afrodiaspóricos. E é com muito orgulho que eu venho dizer que eu sou orientanda do professor Mauri Mendes Pereira, que foi homenageado no evento quarta-feira. E eu venho trazendo um pouquinho do meu texto, né, por uma pedagogia africanizada, escurecendo as metodologias. Nós temos muita dificuldade de trabalhar com o ensino da história africana. E aí eu trouxe 5 imagens, 5 sugestões de atividades que podem ser feitas em sala de aula. Pode passar. É uma grande urgência, né, recuperar a riqueza dos povos africanos. A Mãe África, ela levou cultura e valores para todo mundo. Então, ao reunir sugestões de materiais pedagógicos com o intuito de escurecer as metodologias, pretendemos restabelecer memórias, conexões e repensar a história africana. Portanto, para obter bons resultados, a escola e os professores não podem improvisar, né? Desalienar processo pedagógico requer desfazer mentalidades racistas, buscando superar o etnocentrismo europeu. Pode passar. A primeira sugestão de atividade que eu trago, né, é esse livro da autora Débora Alfaia da Cunha, Brincadeiras Africanas para a Educação Cultural. Ela tem 69 sugestões de brincadeiras africanas que podem ser realizadas por todos os professores, inclusive, né, e preferencialmente na disciplina de educação física. São atividades repletas de contexto, de sentidos e significados em relação ao ensino da África, né? Então, essas brincadeiras, elas vêm refazendo uma releitura da cultura eu finalizo falando, né, que são nas brincadeiras que as crianças aprendem. Então, assim, é um material que eu tive, tenho contato e é muito rico. Pode passar. Uma outra sugestão de material que eu tenho para a sala de aula, né, esse almanaque alfabetizador, que trazem sugestões de A a Z de atividades e reflexões didáticas antirracistas, que mesclam história, geografia, português e é direcionado, inclusive, para a educação infantil. Pode passar.
Uma outra sugestão é essa Afroteca Audiovisual Interativa, né, da Kátia Queiroz, que ela reúne diversas histórias em vídeos, e ela conta sobre a cultura negro, afrodescendente. É uma compilação de várias historinhas, né, com protagonismo negro e a herança africana, e aí dá para trabalhar sentimentos, ancestralidade, empoderamento. Pode passar. Esse outro material aqui é uma tese, né, a história da África nos anos iniciais do ensino fundamental, os Adinkra. A autora, ela traz os Adinkras e as suas inúmeras possibilidades em matemática, né, em português, nas áreas de humanas, de linguagens. E aí, no decorrer dessa tese todinha, a autora ela vem trazendo atividades prontinhas para você simplesmente imprimir, levar para a sala de aula, e várias outras sugestões somente com os símbolos Adinkra, que é um material, às vezes, até pouco difundido, né? Dentro da sala de aula, pouco conhecido, às vezes os professores se perguntam como trabalhar, e aí essa autora, ela vem detalhando, né, na tese dela, a Fátima, todas as possibilidades com os símbolos Adinkra. E a última imagem, pode passar. E a última imagem, né, é um livro do Exu nas escolas, que vem com práticas decoloniais na formação de professores, e ele vem tentando desconstruir essa imagem satinizada do orixá Exu, e ele aponta sugestões de atividades que podem ser levadas para a sala de aula, reflexões, questionamentos sobre o racismo estrutural, religioso, numa perspectiva decolonial. Então, se o professor se sente inseguro, como que eu vou abordar o Exu com todas essas ideias pré-concebidas, cheias de estereótipos na sala de aula, esse livrinho aí, ele vem com sugestões de atividades também, e como o professor pode se portar na sala de aula para vir trabalhando isso daí de maneira bem bacana e, de certa forma, ir quebrando os estereótipos que vão sendo criados, né, no Exu. Então, gente, é isso, né? Minha fala é breve, respeitando o tempo, mas o meu texto na íntegra, né, que eu vou encaminhar para o evento daqui a uns dias, ele vem trazendo e discutindo formas e possibilidades e materiais didáticos que já estão disponíveis aí para a gente na internet, que podem ser conhecidos e levados à sala de aula para tornar o ensino da história africana mais didático, mais lúdico e promover práticas antirracistas. Muito obrigado, Liliana. Tá? Uma fala bem sucinta, tá bom? Então, no final, a gente faz alguns comentários. Vamos passar agora para a apresentação seguinte, Laura Coimbra. Laura Coimbra está presente, né? Isso. Você tem apresentação, você tem slides? Vou compartilhar aqui, só um momentinho. Tá bom. Está aparecendo? Sim, estamos visualizando aqui. Você... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tela cheia. Boa tarde, gente. Meu nome é Laura. Eu estou no 8º período de Letras e último da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou fazendo minha monografia em literatura africana. No caso, estou há 2 anos analisando os poemas da poetisa Noêmia de Souza, de Moçambique. O meu objeto de estudo ele se concentra nesses países africanos de língua portuguesa. Apesar de estar escrito aqui linguística, né, o que acontece?
No meio da pandemia, eu fiz uma disciplina de análise do discurso, e essa disciplina, como trabalho final, focou em a gente analisar um discurso. No caso, eu peguei um discurso de uma historiadora muito famosa, que ela teve falas racistas acerca da Beyoncé, quando a Beyoncé lançou o Black King, né? Que é um filme baseado no Rei Leão, que a Beyoncé fez, se eu não me engano, em 2019. Ela fez até um álbum visual, essa música Black Parade é desse álbum visual da Beyoncé, e ela teve uma fala muito racista, falando que a Beyoncé devia sair um pouco da sua sala de jantar e ver a história verdadeira. O que acontece? Nesse filme do Black King, a Beyoncé usa muitos elementos da cultura africana de forma muito linda, de forma muito majestosa, e não mostra aquilo que os livros didáticos, né, na maioria das vezes, trazem sobre a África: escravidão, pobreza, miséria, fome. Ao contrário, a Beyoncé, ela exalta o continente africano. Então, isso foi muito interessante. E aí, tá tendo na minha universidade, na Semana Acadêmica de Letras, e submeti o trabalho sobre ensino também. O que acontece? Durante a pandemia, também tive uma experiência muito boa de dar aula no pré-vestibular comunitário da Rocinha, que é do Rio de Janeiro, de redação. E, com isso, eu levei essa perspectiva decolonial para eles, porque a maioria dos alunos não conhecia Lima Barreto, não conhecia Conceição Evaristo. Então, foi muito legal essa experiência. Eu só tenho 22 anos, então, assim, esse contato com a sala de aula eu estou tendo agora, porque, como eu estou no 8º período, né, os outros períodos dos estágios tive que fazer online, então não tive a oportunidade de entrar numa sala de aula. Foi só online que eu consegui ministrar essas aulas. Então, assim, foi muito legal essa experiência, consegui levar um pouco da Beyoncé para eles, né? Porque ela, com a música Black Parade, ela usa elementos da África, como baobá, ela fala sobre algumas regiões de lá. Se vocês tiverem a oportunidade, convido vocês a ouvirem no YouTube, tem lá com a tradução, já não tem clipe, porque ela fez para outra música, mas está na íntegra lá tudo. E é mais um relato aqui, né, para vocês, convidando a todo mundo a adquirir o ensino decolonial, que para mim foi muito importante. Eu vim de escola de rede privada, então eu fui privilegiada de conhecer Conceição Evaristo no ensino fundamental, mas quando eu cheguei na rural, né, na UFRJ, muitos dos meus amigos não tinham contato com literatura negra, seja da África ou seja afro-brasileira. Então, foi muito legal compartilhar essa experiência com eles, principalmente que o público da rural, a maioria são alunos de baixa renda e negros. Então, assim, para mim também foi muito bom, porque eu vim de Minas e vim para o Rio de Janeiro estudar especificamente. E acho que é isso. Minha fala foi breve, mas espero que tenha aguçado essa vontade da gente trabalhar, sair um pouco dos cânones literários, né, que eu acho que também é importante, com certeza, não vamos deixar de lado, mas também olhar para outras coisas. Esse livro aqui, até ganhei ontem, o Movimento Negro Educador, e eu acho que vai ser muito importante aí na minha formação. Já estou terminando a graduação, e é isso, gente. Muito obrigada, boa tarde. Deixa eu ver aqui. Muito obrigado, Laura. Tá bom? Então, vamos guardando aí as questões, tá, Oliveira? E depois a gente vai reagir aqui, tá bom? Vocês provocam a gente vai provocar vocês também. Isso mesmo. No bom sentido, tá? Todo mundo, a gente vai aprender muito hoje. O próximo aqui na ordem está o Francisco, de apresentação. O Francisco está presente? Boa tarde. Estou sim. Então a palavra está com você, Francisco de Assis Cruz da Silva. Você vai compartilhar slides? Não. Não vou compartilhar slides, não. A palavra está com você. Tá, ok, muito obrigado. Não vou usar a câmera porque a internet aqui está oscilando demais e eu quero tentar permanecer até o final, viu?
Eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar fazendo esta apresentação neste grupo e quero aqui parabenizar os colegas que já fizeram a apresentação e que vêm ao encontro da minha apresentação. Para tentar não fugir do tempo, eu escrevi a minha comunicação, vou socializá-la com vocês. Eu sou aluno de História do doutorado da PUC do Rio Grande do Sul. Minha linha de pesquisa é Cultura e Etnicidade. Meu orientador é o professor Edson, tá ok? O meu tema de pesquisa não é exatamente, dessa comunicação, não é exatamente o tema do meu doutorado. Claro, eles estão fazendo parte, mas difere um pouco, porque no meu curso de doutorado, eu estudo História e Cultura Afro-Brasileira nas festividades do Divino Espírito Santo. E a minha comunicação é o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, a aplicabilidade da Lei 10.639. Tá? Então, este tema ele investiga a aplicabilidade da Lei 10.639/2013, que estabelece a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira na educação básica. Esta discussão está orientada pela seguinte problemática: como está sendo implementada, realizada, processada, problematizada nas escolas estaduais de ensino médio de Marabá a aplicação da lei referida acima, tendo em vista que, a partir de 2003, esta lei tornou-se obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de educação básica de todo o Brasil. A pesquisa investiga o processo de aplicação da referida lei. Além da lei já expressa, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que fundamenta a aplicabilidade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira na educação básica, há na LDB de 1996, de número 9394, no artigo 26, referência à obrigatoriedade no ensino médio sobre a história e cultura afro-brasileira, tornando legítimo nos currículos. E na Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 206, já havia orientação para o reconhecimento que o Brasil é uma sociedade pluricultural e multiétnico, ou seja, o Brasil se reconhece como formado por diferentes grupos étnicos. Estas leis, e em específico a Lei 10.639/03, é de extrema relevância para a sociedade brasileira, em especial para os afro-brasileiros, pois vem no sentido de dar sustentabilidade, de amparar, de legitimar, de inserir a discussão do negro no contexto educacional escolar, o que possibilita entender, conhecer, compreender a temática. A intenção é de corrigir distorções, desinformações, equívoco e a ignorância que resultam em estereótipos em relação ao assunto, bem como valorizar a história da África e do povo de matriz afro-brasileira. Conforme já apresentado, constitucionalmente as leis tornam legítima a aplicação da história afro-brasileira nas escolas. Porém, somente a inclusão por lei da cultura afrodescendente nos currículos pouco tem surtido efeito quanto à valoração da mesma na prática pedagógica escolar. Apesar das leis em vigor possuir a devida importância, pois reconhece a história e cultura afro-brasileira, no entanto, as leis, por si só, não são suficientes. Segundo Munanga, abre aspas, não existe leis no mundo que sejam capazes de erradicar as atitudes preconceituosas. Todavia, acreditamos que a educação é capaz de oferecer a possibilidade de questionar e desconstruir mitos de superioridade. Fecha aspas. Então, trabalhar com a cultura afro-brasileira é um desafio, mesmo há quase 2 décadas de existência da lei. Esse desafio provém de alguns fatores, entre eles o fato de a África possuir uma imagem negativa vinda do sistema de escravidão imposto no Brasil, conteúdo distorcido sobre o negro, utilizados nos materiais didáticos durante anos com viés europeu dos fatos. Além do mais, os livros de história não reservam para a África um espaço expressivo, e o principal, a grande maioria do corpo pedagógico não foram contemplados em sua formação com a história e cultura afro-brasileira. Ao longo dos anos, a história narrada a respeito do processo de formação da sociedade brasileira
fora contada a partir da perspectiva do elemento europeu, que ora desconsiderava, ora omitia ou mesmo desviava o papel das diversas etnias, o que pouco contribuiu para a promoção do reconhecimento de que somos uma sociedade eticamente multifacetada. A promulgação da referida lei, no ano de 2003, acirrou o debate do ensino da história do negro na sociedade brasileira, bem como o racismo e outras demandas que o acompanham. Historicamente, a sociedade brasileira se constituiu como sendo uma sociedade que negou o papel dos africanos e afro-brasileiros na formação social e histórica do país. Esta negação se fez e se faz presente nos meios educacionais. Infelizmente, a sociedade enxerga o outro a partir de uma cultura eurocêntrica e, desta forma, cria estereótipo contra a história dos negros. Todavia, são quase 20 anos e o cumprimento da Lei 10.639 ainda fica muito a cargo de um sujeito ou outro que resolve comprar a causa. Muitas vezes, o professor se sensibiliza pelo tema ou por ser negro ou por ter tido contato com o tema em algum momento. A preocupação dos professores com o ensino da história e cultura afro-brasileira ainda é recipiente, assim como a abordagem deste assunto segue dependendo da iniciativa individual dos docentes. Uma certa vez, a professora Petronília Beatriz, da Universidade Federal de São Carlos, em 2017, ela diz o seguinte, abre aspas, é raro, difícil que seja uma política das escolas e que esta disciplina conte no plano político-pedagógico das instituições. Fecha aspas. É fato, infelizmente, vivemos essa realidade. Esta compreensão está relacionada ao currículo escolar, que advém de adaptações históricas da cultura europeia, que exclui a história, a cultura e as contribuições dos outros grupos formadores da sociedade brasileira. É preciso romper com essa visão. Ensinar a história da África e dos afrodescendentes aos alunos é a maneira mais eficiente de romper com a estrutura eurocêntrica que caracteriza a formação escolar brasileira. Se o ensino de história no Brasil não tivesse o viés colonizador que sempre teve e ainda persiste, a Lei 10.639/03 não seria necessário. A história africana e afro-brasileira já deveria ter sido contemplada nos currículos desde sempre, se não, no mínimo, deveria ter sido oferecida a partir da Constituição de 1988. Mas não foi isso que aconteceu. Daí a importância da lei e de sua real aplicabilidade na prática pedagógica escolar, que é necessária e urgente. A instituição da Lei 10.639/03 é um avanço, porque permite que se discuta, que se conheça a história do Brasil para além da visão eurocêntrica. Esta lei reconhece, é prova cabal que existe preconceito no Brasil. E mais que isso, reconhece que o Brasil não fez o dever de casa, de incluir a temática dos afro-brasileiros nos conteúdos escolares, já que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 já previa essa temática. No entanto, para incluir no currículo escolar o ensino da história e cultura afro-brasileira com menos lapsos em relação à formação do povo brasileiro, foi necessário a força da lei. Porém, já se passaram praticamente 2 décadas e os avanços ainda são pequenos. O ensino do tema ainda depende de iniciativas pontuais, projetos, campanhas e atividades propostas por grupos organizados em defesa da cultura afro-brasileira. E ainda assim, fica aquém das mudanças necessárias, ou seja, o cumprimento da referida lei. O ensino de história é a base fundamental, é indispensável, porque as associações que são feitas com a África geralmente é escravidão, lutas internas entre as etnias ou animais exóticos, fome, miséria, etc. O ensino da história da África ainda continua à margem do ensino oficial. Não se dá literatura, não se dá filosofia africana. A partir do momento que conhecermos a origem africana, nós vamos ter uma educação que se preocupa com as demandas que acompanham a Lei 10.639/03. Então, aqui é uma síntese que eu procurei trazer as minhas angústias, as minhas preocupações, que eu deixo aberto aí para ouvir as contribuições dos demais colegas. Muitíssimo obrigado pela atenção. Muito obrigado, Francisco, pela tua apresentação aqui. E na ordem aqui, vamos passar já, tá? Então, a gente está
estou anotando as questões aqui, no final a gente passa por elas. Obrigado pelo obedecer o tempo aí. Vamos passar para Luzinete Santos da Silva. É isso? A Luzinete está presente? Está, né? Oi, está me ouvindo? Estamos te ouvindo. A palavra está com você. Eu mandei o slide no seu e-mail, Mandou? porque eu não sei mexer nesse programa aqui. Perdão. Então deixa eu baixar aqui. Aqui. Tá ótimo. Eu vou... Pronto, eu já vou projetar aqui. Isso, a palavra está com você. Bom dia aqui no Mato Grosso, né? Boa tarde aí para os colegas que estão em outros estados. Pode passar. Meu nome é Luzinete Santos da Silva, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em História da UFMT de Mato Grosso, Cuiabá. Meu orientador é o doutor Marcelo Fronza. O tema da pesquisa é o que você sabe em relação à Lei 10.639/03, um estudo de caso com estudantes de escola pública no município de Rondonópolis. Faz parte da minha dissertação de mestrado, não é de doutorado, que eu iniciei o doutorado desse ano, está ainda bem recente, estou cursando as disciplinas, principalmente, né? Então, o tema da minha dissertação é a aprendizagem de história e cultura afro-brasileira a partir das narrativas de estudantes do ensino médio da rede pública estadual de Rondonópolis, Mato Grosso. Pode passar. Apesar, né, de termos 19 anos da implementação da Lei 10.639, as pesquisas apontam ainda avanços e inúmeros desafios em relação à implementação na educação básica e no ensino superior. Como apontam os pesquisadores, né, que estão listados aí, Costa, 2013, que trabalha as pesquisas das relações raciais no ensino médio, Cerezer, 2015, que pontuou que o ensino de história e africano, afro-brasileiro e indígena está sendo inserido de forma paulatina, parcial no ensino superior. Ele pesquisou a UNEMAT de Cáceres, Mato Grosso, a UFMT de Cuiabá e a UFMT de Rondonópolis, né? E constatou isso. Oliva, que estuda a história da África e constata, né, também essa questão. Santos, 2002, que estuda a invenção do ser negros, né, e as ideias que inferiorizam o negro. E Sobansky, que como os professores e jovens do Brasil e Portugal se relacionam com a ideia de África. E todos eles constataram essa questão aí de problemas, né, em relação à existência de preconceito, racismo e discriminação. Pode passar. Diante disso, o meu objetivo é compreender os avanços e desafios acerca da implementação da Lei 10.639, fundamentado no campo epistemológico das relações raciais, da educação histórica e da cognição histórica situada. Para isso, eu utilizei a metodologia da triangulação proposta por Flick, que indica o estudo de várias metodologias, procedimentos metodológicos, tanto quantitativo quanto qualitativo, né? E Bilíngues, 2006, que propõe o estudo de outras visões, principalmente visões relacionadas à educação para as relações étnicos-raciais. Estudei também a metodologia utilizada no campo das relações étnico-raciais, da educação histórica e cognição histórica situada. Da educação histórica e cognição histórica situada,
que indica o estudo das ideias prévias dos estudantes, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu apliquei um questionário com 11 questões em relação à cultura afro-brasileira. Antes, apliquei sem passar nenhuma informação para os estudantes. As perguntas eram o que eles compreendiam em relação à cultura afro-brasileira, né? Os sujeitos investigados são estudantes do 3º ano do ensino médio. Eu pesquisei 2 escolas de Rondonópolis, Mato Grosso, uma na região central, outra numa região periférica, que oferta os 3 períodos, né, e inclusive o ensino médio. Eu busquei estudar os alunos dos 3º anos, porque eles acompanharam, né, desde o início da sua formação, a implementação da lei, com mudanças nos livros didáticos, e várias outras coisas, né, nos livros paradidáticos também. Então, por isso que eu utilizei o 3º anos. Pode passar. Então, aqui eu trago um gráfico dos conceitos que mais foram mobilizados nas respostas dissertativas dos estudantes, os que mais apareciam quando se fala da cultura afro-brasileira e africana, né? A escola menor é a primeira barra, né? E a escola menor que se situa numa região periférica, e a escola maior é a segunda barra aí. Então, quando se fala na cultura afro-brasileira, os conceitos que mais apareceram foram esses aí, principalmente a escravidão, né? Então, a escravidão, eles já pensam na ideia da África, mas de uma África estigmatizada, né? E aí aparece cultura, né? Foram poucos ainda, mas aparece discriminação, preconceito, apareceu resistência, que foi bem, mas assim, não tanto, e o sofrimento, né? E o tráfico negreiro. Pode passar. Aí, outra pergunta que eu fiz para os estudantes foi o que você já ouviu falar sobre a Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Eles apresentaram esses resultados, né? A maioria disse que não, das 2 escolas. Esqueci de falar, foram 39 estudantes pesquisados, investigados, né? Nessa pesquisa aí, das 2 escolas. E alguns colocou que não tinha certeza, e teve em branco também, mas a maioria não falou que desconhece a lei. Pode passar. E qual assunto, eu perguntei qual assunto que eles mais estudaram na história, na escola sobre o negro. Então, o que mais pesou foram os 2 conceitos aí, tráfico negreiro e escravidão. Um aluno mesmo da escola maior, o que era o mais velho, 20 anos de idade, quando estava lá na opção, essa foi para assinalar, né? E também responder, se não tivesse nas opções, responder se ele tinha outro assunto. Ele falou assim, reinos africanos, quando ele viu a opção reinos africanos, mas aí ele perguntou, na África tem reinos? Nunca ouvi falar. Não sabia. Então, esses foram os conceitos que apareceram que eles assinalaram lá, né, nas opções. E os mais fortes foram esses 2, tráfico negreiro e escravidão. Pode passar. Então, assim, por meio disso, o que foi percebido nas ideias prévias dos estudantes, antes que se estudasse os conteúdos, né? Sobre a questão da história da cultura afro-brasileira e africana, que está atrelado muito ainda ao tráfico negreiro, à escravidão, ao sofrimento, ideologias raciais, violência, pobreza, doenças, entre outros. Ainda percebe-se o papel da população negra na historiografia sendo como coadjuvante, né? E as concepções que os estudantes estudantes e alunos, às vezes, são consideradas secundárias e relevantes, né? Que nós temos que ver
para trabalhar um conteúdo, dialogar e ver primeiro essas ideias prévias dos estudantes, né? E às vezes não acontece isso, o professor às vezes chega lá e já passa o conteúdo sem perguntar, investigar o que eles sabem para direcionar o caminho pedagógico, né? Da aprendizagem. O elemento central que deu para perceber é o livro didático, o predomínio do eurocentrismo e etnocentrismo na cultura escolar. Mas, por outro lado, os estudantes escreveram, alguns deles escreveram a importância de estudos sobre a cultura afro-brasileira, que eles pouco estudam, né, e africana. E, assim, a lei, a gente percebe que, segundo os estudos, a Lei 10.011 está sendo inserida e abordada paulatinamente nos livros didáticos, nas salas de aula. Mas, por outro lado, percebe-se, através das narrativas que eles trouxeram, que nas últimas décadas a história da escravidão e do tráfico negreiro, da colonização, está sendo estudada à luz da percepção de personagens negros escravizados e libertos, né? Apesar de ainda estar presente os conceitos de tráfico negreiro e escravidão muito forte, nós temos conhecimentos que temos produções que destacam o protagonismo negro, né? Pode passar. E vimos assim, eu pesquisei também um livro didático, só que eu não trouxe aqui, foram 11 questões, né? Eu só mostrei 3 dos gráficos aí, 3 delas, mas eu percebi nos livros didáticos um certo avanço, apesar ainda da história da África e da cultura afro-brasileira não ser passada da forma que deveria ser, lado a lado com a história dos outros povos, né? Falta uma maior presença da narrativa da população brasileira, negra brasileira, em relação à sua própria história nos livros, né? E nos ensinamentos. Mas os alunos, eles, por outro lado, eles têm uma orientação temporal, eles sabem que a população negra é constituinte da nossa própria história, né? Eles pegam esse passado e sabem relacionar com o presente, alguns desses alunos. Através disso, desses resultados, a minha pesquisa no doutorado é os conhecimentos em relação aos griots afro-brasileiros a partir das narrativas de jovens estudantes da educação pública na rede estadual de ensino de Mato Grosso. Então, eu vou aplicar um questionário para os alunos, né, perguntando quais os personagens históricos afro-brasileiros e africanos que eles conhecem. E a partir disso daí, das narrativas que eles me trouxeram, eu vou trabalhar com eles em sala de aula, e depois que trabalhar os personagens, diversos personagens que eu vou selecionar, vou trabalhar com eles em sala de aula, depois eu vou passar novamente o questionário para ver o que eles aprenderam a respeito disso. Esse é o objetivo no doutorado. Pode concluir? Então, é isso, muito obrigada. Tá bom. As referências. Então, muito obrigado, Luzinete, pela sua apresentação. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado. Anotamos aqui. Vamos passar já para a próxima inscrita, que é a Josilene Gueda Carvalho. É isso? Está preparada? Vocês me ouvem bem, Silas? Sim, estou te ouvindo bem. Então tá, beleza. Então, bom dia para a Luzinete, também estou aqui no Mato Grosso, né? Boa tarde para vocês, pessoal. Eu me chamo Joselene, tudo isso aí que o Silas falou, né? O nome é bem grande. Eu sou professora de História da África, da Federal do Mato Grosso. Eu ainda não conheço a Luzinete, né? Estava ouvindo a apresentação dela. Eu entrei, né, nesse concurso como professora de História da África faz só 3 meses. Então, eu morava no interior do Paraná. A minha área de pesquisa do doutorado foi sobre diáspora haitiana para o Brasil, mas especificamente no dia de hoje, eu mandei uma comunicação sobre um projeto de pesquisa, que também resultou em alguns projetos, um projeto de extensão,
E o título da minha comunicação é O Pan-Africanismo no Brasil, reflexões a partir do jornal Quilombo, de 1948-1950, organizado por Abdias Nascimento. Então, assim, só me concentrar aqui que são 10 minutos, né? Já viu o tempo. A minha ideia com essa pesquisa parte justamente que eu acho que a gente tem que pensar aqui, né, em relação a essa pesquisa, em 2 âmbitos, que é o ensino de história na graduação, na formação de novos professores, né, novos docentes, e também o ensino de história lá no chão da escola, da educação básica. Prestei bastante atenção, né, vi os colegas trazendo de várias áreas elementos para a gente discutir, e eu acho que, né, começo agradecendo a existência desse ST, né, e do aceite, que é a gente pensar que ano que vem nós vamos completar 20 anos da Lei 10.639, né? E o que a gente avançou? O que a gente precisa melhorar? E um dos aspectos que me parece que é um dos mais visíveis, tanto na fala dos alunos que estão fazendo o curso para serem professores e os professores que eu tenho acompanhado aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, dizem sobre a dificuldade, muitas vezes, de material para trabalhar em sala de aula que não remeta apenas ao período da escravidão, né? Porque, veja, é como se a gente estivesse estudando a história da população afro no Brasil e africana como se fosse só lá no período da escravidão. E cadê essa população, né, no processo histórico? E aí tem um elemento interessante, pesquisando esse jornal do Abdias, foi um jornal que circulou de 1948 a 1950, né? Então, assim, foi um jornal que circulou pouco tempo, mas dentro de toda a trajetória do Abdias, enquanto intelectual que sempre esteve preocupado com as causas de antirracismo no Brasil, eu acho que esse jornal ele é super interessante para a gente discutir no ambiente das pesquisas universitárias, mas também levar para discutir com os alunos na sala de aula. Veja, o jornal está disponível no site do IPA, que foi organizado em 1981 pelo Abdias. Dá para consultar online. Eu ia divulgar aqui para vocês, mas por incrível que pareça, Cuiabá está chovendo, e aqui quando começa a chover, a internet cai com muita facilidade. Então, eu estou tentando, assim, no máximo, né, não usar o slide e tudo, porque a internet está meio ruim. Mas veja, esse jornal, o Abdias, ele vai trabalhar uma relação muito próxima com o pan-africanismo. Aquilo que a gente estuda, nós temos o Muriatã Barbosa, né, um intelectual muito importante que vai discutir a revista Presença Africana, como uma das revistas, né, que divulgou o pan-africanismo, esse ideal de libertação, de integração para o mundo todo. E o Abdias, ele vai ser, inclusive, considerado pelos intelectuais dessa revista, né, ele vai divulgar isso no jornal, um intelectual muito importante na história da África em si e dos países afrodiaspóricos sobre a defesa do pan-africanismo. No jornal, nós temos 233 imagens, né? Então, são 10 edições de jornal. Era para ter mais edições, mas o que acontece? Havia pouco financiamento dessa imprensa negra. Nessas 10 edições, a gente tem cerca de 100 páginas. Dessas 100 páginas, 233 imagens aparecem. Dessas 233 imagens, 122 imagens eram de mulheres negras, né? E era uma discussão de mulheres negras muito distinto da ideia que se busca e que se tem ainda hoje em alguns campos da mídia, de uma mulher negra desassociada ao caráter de beleza. Então, veja, ele vai divulgar projetos de concursos de beleza, né? Além de vários outros aspectos que a gente pode ver na negritude. Eu queria salientar aqui 2 exemplos específicos. Na edição 4 do jornal, ele vai discutir a vinda de um diplomata da Abissínia, na Etiópia, para o Brasil. E quando ele vai se referir a esse diplomata, vai falar sobre a Abissínia de maneira geral, ele vai trazer aspectos muito interessantes sobre a Etiópia. Vai tirar aquela ideia que a gente vê, muito costumeira, de miséria relacionada à África. Então, ele vai falar sobre a figura do imperador do período, né? Que era eu anotei aqui, o rei Haile Selassie, como um cara que vai depois ser muito famoso também no Rastafari e tudo mais, como um grande governador, né?
daquele lugar, de uma comunidade africana. Então, o Abdias ele vai destacar sempre esse processo histórico da luta dos países africanos, né, do continente africano, por poder contar a sua história, né, de maneira distinta. E esse jornal ele vai ser crucial nesse período. Veja, pessoal, esse é o período que a gente vai ter nas universidades uma discussão sobre democracia racial. Em contraponto, os movimentos sociais, aqui especificamente o movimento negro, e aí já pegando o viés, né, que a Laura mostrou que ela ganhou o livro da Nilma Lino Gomes, eu acho que esse livro é imprescindível para os estudos de relações étnico-raciais. O movimento negro vai estar o tempo todo debatendo, e o jornal vai ser desses espaços, né, por dois objetivos que eu acho que é interessante a gente pensar aqui hoje, né? Tem várias pautas de luta, mas tem dois específicos que eu acho que é interessante para essa mesa. Primeiro, o caráter universalista de acesso à educação da população negra no Brasil. Durante muito tempo, já quando o Brasil era república, era negado o acesso, né, à população ex-escravizada, à população negra no Brasil de frequentar os espaços escolares. Quando essa população chega aos espaços escolares formais, ela percebe que ela não se identifica porque é contada uma história em que não tem a população negra, não tem a história da África, né, de uma maneira que a gente possa entender como uma formação do Brasil. E aí, essa se torna uma das pautas do jornal, né? E em uma outra edição, na edição 6 do jornal, o Abdias ele vai colocar uma imagem, né? Vai falar sobre uma visita acerca do segundo centenário da independência do Haiti. E aí, desculpa, da independência do Haiti não, de Porto Príncipe, especificamente, capital. E quando ele vai discutir essa fotografia, ele vai falar todo o contexto da Revolução Haitiana. Eu acho que é bem interessante, porque nas cartas que aparecem no jornal, das pessoas que liam no jornal, vai aparecer gente do mundo todo, inclusive pessoas que moravam em África, né, e que assinavam o jornal. E quando ele propõe uma visão, né, sobre a Revolução Haitiana, dizendo assim, olha, a história desse povo é muito importante, a gente tem muito que aprender, e discute também a beleza da mulher negra. Vai ter a Maria do Nascimento, que vai ser uma intelectual que vai escrever numa coluna chamada Fala Mulher, e vai discutir os aspectos das trabalhadoras domésticas. Imagina, lá já em 1948, a gente pega a história do Brasil em 2015 apenas, que essas mulheres passaram a ser sujeitas de direito, né, perante a CLT, que a gente já tinha desde a década de 30. Então, veja, tem vários elementos nesse jornal que eu quis trazer aqui, sem me aprofundar de fato em nenhum, mas para dizer que isso existe, que isso é material que a gente pode usar nas pesquisas e na sala de aula, de um intelectual e de um movimento que sempre resistiu. E aí, para finalizar, para ver que falta 2 minutos, eu acho que é muito interessante trabalhar também com o conceito de quilombismo que o Abdias propõe, né, de que o conhecimento científico ele é um dos tipos de conhecimento, mas ele não é o único. E aí, quando a gente pega a questão da história da África, né, eu vi que a colega anterior falou dos griots, durante muito tempo a história oral, a tradição oral foi invisibilizada como se isso não fosse história. Mas, como né, bem escreve o Kizerbo, a África ela tem uma história. E aqui, né, me permito dizer, não só uma, mas várias histórias. Fazem parte que precisa estar, então, a todo momento nesses debates. Agradeço de antemão e fico disponível para as perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Joselene, tá? Pela sua comunicação. E vamos passar rapidamente para o Fabrício. Fabrício está aí. Fabrício. Estou sim, professor. Tive só uma dificuldade aqui para abrir. Está bem. Tranquilo. Opa. Vamos lá. E aí, A palavra tudo bem? está com você, tudo bem. Pronto. Eu vou tentar apresentar aqui, que eu também não tenho tanto domínio com essa ferramenta aqui, o Zoom, mas vou tentar apresentar aqui meu slide, só um minuto. Estão vendo aí, gente? Está abrindo, está carregando aí. Certo. Ai, internet travou.
Se você quiser enviar para o meu e-mail, você pode enviar também, que eu baixo aqui, tá? Eu acho que eu vou fazer isso, professor. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Porque travou aqui para mim. Deixa eu tirar aqui a sua... Peraí, ó. Vou tirar aqui tua apresentação, tá? Certo. Minha tela está congelada. Congelou aí. Agora abriu aqui. Pronto, professor. Pode apresentar para mim, então, por favor? Você mandou para mim? Peraí, Mandei para o seu e-mail. só um instante. Certo. Aqui, já vou abrir. Pronto. Isso. Vou compartilhar aqui. Aí. Tempo está... A palavra está com você. Pronto, obrigado, professor. Pessoal, eu sou Fabrício, né? Sou mestrando do programa de pós-graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade da UESB. Meu orientador é o professor Dr. Washington Nascimento, que é professor aí da UERJ. Bem, eu vou falar um pouco da minha trajetória até chegar ao meu problema de pesquisa, né? Meu objeto de pesquisa. Eu sou professor efetivo, né, do quadro da Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia e assumi esse cargo em Maracás, no Estado da Bahia. E, ao começar o meu trabalho, eu faço um projeto que a culminância é justamente no dia 20 de novembro, né, que é o consagrado Dia da Consciência Negra pelo Movimento Negro Unificado. Mas eu faço esse trabalho de uma forma processual, onde ao longo do ano os alunos eles vão desenvolvendo seus projetos para poder realizar sua culminância no período. Então, eu percebia que quando eu adentrava conteúdos envolvendo estudos africanos, né, ou a questão do negro no Brasil, na sala de aula, havia uma diferença em relação a quando eu ministrava essas aulas em Salvador, porque eu sou de Salvador, na verdade, eu já fui professor aqui em Salvador, como Reda, e agora estou atuando em Maracás. Eu havia uma certa diferença, enquanto os alunos de Salvador se sentiam representados, até participavam mais das aulas, em Maracás era diferente. E aí, quando eu conversei com meus colegas professores, eles me contaram que houve, né, uma história assim, de segregação em Maracás, envolvendo clubes de festividades, né? Onde nessa cidade havia um clube criado pela elite branca de Maracás, chamado Clube Tupi, e era frequentado também por essa elite branca de Maracás. Tem um professor, Jair Guimarães, que realizou, inclusive, um trabalho onde ele traça a história desses clubes, e aí ele mostra que, de fato, né, nas narrativas das pessoas que frequentavam ambos os clubes, haviam, de fato, uma discriminação racial. Ela não era só uma discriminação socioeconômica, ela é, de fato, uma discriminação racial. E esse clube foi criado, esse Clube Tupi foi criado na década de 50, e na década de 70, pelo fato desses moradores estarem impedidos de adentrar esse clube, esses moradores eles criaram um outro clube chamado Clube 13 de Maio, né? E, inclusive, esse título aí é o título inicial do meu projeto de pesquisa, que é a Identidade e Processo de Quilombismo, a etnografia do Cuscuz em Maracás, Bahia. Dialoga, inclusive, com o trabalho que a colega Joselene acabou de apresentar aí. Por quê? Porque eu estou utilizando justamente uma teoria, né, histórico-social que foi adotada por Abdias Nascimento, que vem tratar justamente sobre todas as formas de resistência negra, resistência ao racismo, resistência para fortalecer e manter os seus espaços de culturalidade, né, e reproduzir a sua própria cultura. Então,
por isso eu vou respaldar aí minha pesquisa baseado justamente, né, usando aí, no caso, a teoria de Abdias Nascimento. Pode passar, professor. Então, o título da pesquisa que eu inseri aqui, né, na inscrição aqui para esse simpósio foi justamente Raça, Festa e Devoção na Comunidade do Cuscuz, em Maracás, Bahia, porque utilizo esse título porque já é base também de um pouco das visitas exploratórias que eu estou realizando no campo. Eu ainda não realizei as entrevistas, né, porque eu ainda estou aguardando a aprovação do Comitê de Ética da universidade para poder iniciar essa pesquisa, mas eles permitiram fazer essas visitas exploratórias e diálogos e conhecendo justamente o campo. Pode passar, professor. Então, percebo que há, sim, uma confluência, né, uma interseccionalidade entre justamente essas categorias, né? Raça, festa, a própria devoção, elas estão ali imbricadas. Então, o objetivo geral é apreender os processos de resistência negra através de festividade da comunidade do Cuscuz em Maracás, Bahia, na minha pesquisa. Pode passar, professor. Os objetivos específicos, eu tenho aqui aprender o processo histórico de formação dessa comunidade do Cuscuz. É uma comunidade conhecida em toda a sociedade ali de Maracás como sendo a comunidade mais negra de Maracás. Tem um livro, inclusive, de um professor já falecido, Clóvis da Fonseca, que ele relata um pouco da pertença étnica dessa comunidade aos nagôs, apesar de que a forma como ele utiliza os nagôs, eu vejo como uma forma meio que genérica, né? Mas que não seja necessariamente apenas os nagôs a composição a origem étnica dessa população negra ali de Maracás. O professor Washington Nascimento, inclusive, tem alguns textos onde ele relata os negros que vieram de África para a região do sudoeste da Bahia, uma pertença banto dessa origem étnica desses negros, né? Que seriam africanos de origem banto. E esses africanos de origem banto são justamente aqueles que viviam naquela região ali no centro-ocidental de África. E ele, inclusive, ele cita os estudos de Alberto Costa e Silva, que fala sobre a maleabilidade cultural que existia entre esses grupos étnicos ali de África, no sentido de que existem algumas práticas culturais aqui na Bahia, no Brasil, né, que remete muito a essa cultura banto, como, por exemplo, umbanda, samba de umbigada, o próprio terno de reis também. Inclusive, recentemente, agora, eu descobri que eles praticavam uma celebração, que é justamente o terno de reis, que saía de uma comunidade próxima, na zona rural, uma comunidade também que tem características de comunidade quilombola, embora eles não se autodeclarem quilombolas, e eles iam até a comunidade do Cuscuz e retornavam, né? Nesse momento agora, atualmente, eles não vão, essa comunidade do Buqueirão, eles não vão mais realizar os ternos de reis lá no Cuscuz, mas eles estão realizando ainda no Buqueirão. Então, é algo também a se pensar, né? Essas festividades, por que deixaram de ser, algumas festividades deixaram de ser praticadas, enfim. Então, eu busco aprender justamente toda essa dimensão simbólico-cultural aí da comunidade do Cuscuz. Então, compreender a identidade negra dos moradores do Cuscuz através das suas práticas culturais, identificar as estratégias de resistência ao racismo criadas pelos moradores do Cuscuz. Pode passar, professor, por favor. Então, referencial teórico, eu utilizo o Abdias Nascimento, né? Coloco aqui algumas citações em relação a esses referenciais. É um conceito, quilombismo é um conceito científico emergente, processo cultural das massas afro-brasileiras. Utilizo também Silvio de Almeida para falar um pouco sobre a questão do racismo estrutural que existe na sociedade brasileira de um modo geral. Então, o racismo decorre da própria estrutura social e na normatização, como essas relações políticas, econômicas e sociais, sendo assim comportamentos individuais e institucionais, são condicionados por uma sociedade cujo racismo é a regra e não a exceção. Tem Carlos Rodrigues Brandão também, que ele vai falar da festa, é uma memória, uma mensagem daquilo que deve ser lembrado, né? E tem um significado para aqueles que celebram. Me lembra também uma passagem do texto de Manuela Carneiro, quando ela fala de cultura residual, que na diáspora não é possível carregar tudo. Então, você
essa população negra que veio para cá, ela carregou aquilo que era mais significativo e toda essa bagagem cultural, ela se ressignificou a partir do momento que ela teve acesso e contato com outras culturas, como a cultura indígena e a cultura europeia aí, de forma, inclusive, forçada, né? Feira de Parte é na cultura que está a base que emergem os grupos étnicos, porque o meu programa é um programa da linha de grupos étnicos, pensar a etnicidade, então trouxe o Bart. E Triângulo de Etnografia tem como objetivo descrever minuciosamente, sensivelmente, as vidas de outras pessoas por um tempo prolongado e vivência no cotidiano dos seus interlocutores. Então, é o método que eu vou utilizar para poder buscar justamente as respostas para a minha pesquisa é justamente o método etnográfico e a observação participante, buscar descrever toda essa dimensão simbólico-cultural dessa comunidade. Tem um livro que eu estou lendo agora, né, comecei a ler agora, de Leda Maria Martins, chamado de Afrografias da Memória, onde ela fala do reinado do Rosário do Jatobá, em Minas Gerais. Ela inclusive, traz um outro conceito, né, de oralitura, onde busca justamente aprender não apenas as falas justamente daqueles que praticam essa festividade, mas também os comportamentos, seus significados. Pode passar, professor, por favor. Então, metodologia, observação participante, registros no diário de campo, entrevistas registradas em audiovisuais, eventos registrados em audiovisuais também. Pode passar, professor. Essa aí é algumas das imagens de algumas práticas culturais realizadas na comunidade do Cuscuz. Eu percebo que há um certo orgulho deles quando eles falam sobre as suas práticas festivas. Eu percebo que há ali na comunidade do Cuscuz o chamado, porque eles se declaram católicos. Então, há ali um catolicismo popular, chamado catolicismo popular negro, por Carlos Brandão, o Muniz Sodré também fala um pouco, né, que esse catolicismo popular é um catolicismo onde você percebe a existência, a confluência de elementos culturais, tanto de matriz africana como também indígenas. Então, eles realizam São João, chamado São João, o São João do Cuscuz, que é uma prática cultural assim diferente do que eu tenha visto assim em outras cidades, que eles realizam a chamada fogueira de ramos, né? É a fogueira do São João do Cuscuz, onde eles têm uma fogueira onde ele coloca um ramo no centro da fogueira e esse ramo vai queimando, e aí na copa desses ramos eles amarram presentes, onde as pessoas podem pegar assim que esse ramo cai. Então, eu quero pensar também qual a origem, né, dessa festividade. Tem um professor que me indicou um texto, inclusive, que fala sobre o culto à árvore, né, de comunidades indígenas, e que pode ser também um elemento aí, de confluência dessas culturas. Pode passar, professor. Então, considerações finais. Cuscuz, pelo que eu tenho percebido até o momento nessas visitas exploratórias, o Cuscuz é reconhecido pela sociedade maracaense como uma comunidade no município onde... porque está cortando aqui uma parte aqui para eu ler. A comunidade do município que é uma comunidade ali no município que tem uma efervescência religiosa e festiva. O ciclo de festividade anual do Cuscuz começa em janeiro, com o reizado, né, e vai até dezembro, com as festas natalinas. Eles tinham uma prática também chamada de enterro do ano velho, que eles não praticam mais. Também são informações que eu busco aí me aprofundar mais. Algumas festas deixaram de existir devido à morte de algumas lideranças, e o Clube 13 de Maio existe, porém está fechado sob o domínio da prefeitura. E existe uma rede de sociabilidade em torno das festas com os moradores de comunidades vizinhas, e todas essas comunidades, todas as pessoas, pesquisadores lá, inclusive em relação a Maracás, eles apontam que são comunidades com característica quilombola, porém, eles negam essa identidade quilombola. O que eu percebi nas falas de algumas pessoas é o seguinte: eles dizem assim, nós fomos, aqui já foi um quilombo, não é mais. Então, eu percebo que os processos de violência que essas comunidades sofreram ao longo do tempo, não apenas no período de escravidão, que
Beleza, já estou finalizando, professor. No período escravocrata, eles não querem fazer essa ligação. No pós-abolição, eles continuaram sofrendo essas violências que fazem com que eles acabem negando aí essas identidades. Então, há também um certo assim, desconhecimento sobre a ressignificação também do termo quilombo, né, que vem sendo trazido, inclusive, na obra de Abdias Nascimento, Quilombismo. Então, finalizo aqui, aguardando aí a contribuição dos nossos colegas aí, para poder, justamente, eu pensar caminhos para a minha pesquisa, metodologias, enfim. Obrigado, professor. Muito obrigado, Fabrício, tá bom, pela apresentação, e eu já dou a palavra aqui para o Oliveira fazer suas considerações sobre os trabalhos apresentados. Oliveira. Alô, Oliveira? Vamos... Enquanto Oliveira vai se abrindo aí, deixa eu ver se ele está online aqui. Eu já posso fazer meus comentários enquanto Oliveira não retorna. Então, agradeço aí mais uma vez todos todo mundo que apresentou, tá bom? Deixa eu ver aqui, isso. Agradeço mais uma vez aí todo mundo que apresentou, Liliana, Laura, Francisco, Luzinete, Rosilene e Fabrício, tá? Então, eu tenho umas considerações gerais aqui e depois a gente pode fazer uma rodada para você, para reações de vocês aí, a gente tem alguns minutos, tá bom? Mas eu vou fazer um comentário geral aqui, então, do trabalho da Liliana. Eu gostei das suas indicações, Liliana, muito obrigado. Mas o que a gente sente falta é o que vamos pegar essas indicações e vamos como que a gente vai aplicar, né? Então é interessante e analisar e criticar também, né? Analisar é claro que é positivo a gente ter obras, a gente nem tinha, né? Então a gente parte do pressuposto que a gente nem tinha, então já é uma coisa positiva. Nós temos obras, mas elas são vamos criticar também, né? Vamos criticar. Elas são boas. Quais os pontos positivos, negativos? Como que a gente aplica, né? Então, eu gosto, às vezes eu dou os cursos para as professoras da educação infantil e elas me pedem, não, nós queremos atividade. Então, eu tento colocar, casar uma contação de história com uma brincadeira, com um jogo de tabuleiro, então essas obras dá para casar com um jogo de tabuleiro africano, com uma brincadeira africana, com uma dança, com um outro jogo africano, então ou afro-brasileiro, tal. Então a gente buscar assim e casar, porque a contação de história muitas vezes ela começa ali, daí no dia seguinte você retoma aquela contação de história, né? Mas por quê? Porque essa educação infantil, a criança não vai ficar, você não vai contar aquela história o tempo todo. Então você começa contando aquela história, daí vamos para a brincadeira. Mas o ideal seria ter brincadeiras relacionadas, né, para ficar uma atividade de 2, 3 dias, né, daí você retoma aquela contação de história, daí outra brincadeira, né, tendo aquela temática, né, então a gente buscar esses jogos, né, tem um livro do Sesc sobre jogos de tabuleiro, que tem jogos africanos também, que dá para a gente montar, né, que dá para a gente
desenhar o tabuleiro. Então, será que aqueles jogos de tabuleiro africanos lá dá para a gente utilizar com esses livros? Né? Será que dá para casar alguma coisa? Pensar umas coisas assim, né? Um objeto de aprendizagem com vários elementos. A Laura também, muito obrigado, Laura. A questão da Beyoncé, né? Eu queria até que o Oliveira tivesse aqui para a gente provocar no sentido, a Beyoncé ela está exaltando a África ou ela está exaltando os afro-americanos, né? Essa provocação que a gente porque tem o questionamento também da exotização da África, né? Então, eu acho que a historiadora ela criticou essa coisa de exotizar, né? De usar como elementos que remetem a animais e tal. Então, você criar uma imagem da África que exotiza, que não é exatamente então eu estava tentando problematizar, mas talvez para a África isso não seja bom, mas talvez seja uma coisa boa para os afro-americanos, para os afro-brasileiros, a gente ter esse elemento de afirmação, né? Para os africanos talvez não seja algo tão relevante assim, mas eu acho que para a comunidade afrodescendente, isso seja mais importante, essa afirmação. Muitos intelectuais africanos, eles discutem, né? Eu estava lendo aquele Diawara, Em Busca da África, que ele é um professor lá nos Estados Unidos, e ele fala que ele encontrava dialogava com os intelectuais afro-americanos e eles afirmavam a questão da raça e tal, e ele já não tinha essa tendência, né? Porque ele, como africano, ele não sentia essa necessidade de afirmar a questão da raça e tal. Então, eu pensei nessa coisa, olha, a Beyoncé, ela está afirmando, exaltando a África ou ela está exaltando os afro-americanos, né? Isso é importante para os afrodescendentes na diáspora, né? E tal, né? Sempre a gente pensar a questão do Francisco também, da aplicação da lei, e outros aqui também abordaram essa questão da aplicação da lei e da disciplina, e por que a aplicação da lei é tão desigual, né? Porque depende das iniciativas pontuais, porque ela não às vezes eu fico pensando, não era melhor ter uma disciplina efetivamente do que ter só uma temática transversal? Porque se a gente tivesse uma disciplina, iria ser algo obrigatório, né? Daí a gente ia ter livros adotados, ia ter um professor. Agora, uma temática transversal, mesmo sendo obrigatória, ela acaba ficando a cargo de iniciativas pontuais. Então, eu me coloco essa questão. Será que não seria melhor a gente lutar por ter uma disciplina, por ter um professor específico, né? Porque o professor, a nossa educação, ela é muito nas caixinhas das disciplinas, né? A gente não... Então, enfim, ter materiais obrigatórios, né, livros e tal. Então, sempre fica essas questões, qual seria o caminho para ser implementado efetivamente, né? Essa questão das ideias, trabalhar com as ideias prévias, é muito interessante isso, né? E analisando aí o avanço nos próprios livros didáticos, a pesquisa com os estudantes. O que mais que foi falado aqui? Os materiais que são concentrados na escravidão. Então, a gente tem essas outras imagens aí da população negra da África, né? Não só essa imagem negativa, né? Então,
Isso é importante para afirmar, né? Olha, é importante para a afirmação do negro, para tudo isso, essas pesquisas. Eu falo eu comento, eu li a Nilma, eu sempre sugiro para as professoras, você está dando uma aula, daí você dá um exemplo, o Joãozinho e a Mariazinha. Então, esse exemplo neutro sempre vai ser um menino branco e uma menina branca. O Joãozinho e a Mariazinha sempre são brancos, né? Então, como que estão os nossos livros didáticos, né? A gente, os exemplos das crianças aqui já tem outros nomes, né? Porque o nome não é um nome neutro, né? Então, a gente se habituar a utilizar outros nomes, né? Que remetam olha, a menina, o menino, tem o Joaquim, né, a Chimamanda, a gente utilizar outros nomes, porque se a gente utilizar o exemplo do Joãozinho, da Mariazinha, sempre vai ser o menino e a menina. Mesmo a criança negra, ela vai pensar numa criança branca, né? Então, como que estão nossos livros didáticos? Ainda está Joãozinho, Mariazinha? Como que estão as nossas histórias, né? Ou já estão se incluindo outros nomes também que as crianças imaginam, os estudantes já imaginam outras as crianças negras, exemplos negros, né? Então é um pouco isso aí, processo de resistência negra através das festividades do 14. Então é muito importante a gente trazer essa história, né? Essa história mesmo que os pesquisadores não gostem do nome da resistência, né? A falar o conceito de resistência limita, né? O pessoal fala isso, né? Porque a população negra fala de resistência, né? Então é um dado se você está pesquisando e aquela população fala de resistência, é um dado ali da sua pesquisa, né? Mas nesses processos são complexos, né? São complexos e tal, mas é um dado isso aí. Muito importante, gente. Então, vocês podem reagir aí. Vamos começar, vamos na ordem aí. E vocês têm alguns minutos também para reagir. Quem quiser fazer questões também pode colocar aqui, tá bom? Liliana pode reagir. Vamos lá. Professor Silas. Oliveira, então você está com a palavra, porque você não estava conseguindo falar, né? Sim, a minha internet está instável, está apresentando agora alguma dificuldade. Tá, então você tem a palavra agora, pode falar. Sim, eu queria parabenizar todos pela apresentação. Os temas são bastante sugestivos, todos eles, e sempre no âmbito do processo de descolonizar o conhecimento, descolonizar as mentalidades, e uma grande viagem que se faz em torno deste Brasil, que tem muito da África também, e dessa África que tem muito do Brasil, né? Esse Brasil que precisa ser resgatado por conta dessa nossa história, que sofreu muito com a própria colonização. E, assim, deu até, inclusive, para pegar muitos dados que são interessantes. Por exemplo, a temática em que a nossa amiga que vem antes da Laura, eu acho que a Lili, trabalha em relação a instrumentos que podem se utilizar para a educação infantil antirracista, é muito importante. Porque, assim, aqui volta aquela frase de Nelson Mandela: ninguém nasce odiando o outro.
né? Quer dizer, o ódio é construído em função de processos educativos no qual o sujeito está inserido. Portanto, tem um espaço social, tem um espaço cultural que, de certa forma, permite se estender a questão do ódio como parte das relações entre os sujeitos. Então, o que ocorre várias vezes é que, no contexto do negro, o facto dele estar ligado a uma escola, a uma mídia, que ela, por si só, é totalmente definida e comandada pela branquitude, a negatividade que se constrói em relação à negritude acaba por ser muito maior. Então, assim, trabalhar na escola, na educação infantil, utilizando instrumentos que permita dar a conhecer sobre a história dos afrodescendentes, sobre os africanos, dar a conhecer sobre os feitos e o protagonismo que os negros tiveram no passado, é fundamental para esse processo de combate ao racismo que hoje também se precisa fazer. E, assim, o racismo como tal, enquanto estrutura de poder hoje, acaba por assumir vários rostos, quer dizer, ele se configura em função do contexto geográfico, em função do contexto histórico e até mesmo do ponto de vista da forma como se apresenta na literatura. E a Laura aqui está de parabéns, e eu gosto de ouvir a Laura dizer assim, a ideia é tentar trabalhar na perspectiva de que sempre que nós vamos para a escola, vamos para a universidade, a lógica de que a África dos negros que nós conhecemos, ou a história dos negros, é sempre no sentido de que foram vítimas da escravidão, ou do tráfico de escravo. Quer dizer, não há assim, um repertório sobre o que eles de positivo foram capazes de fazer antes desse processo de escravização. Quer dizer, e aqui buscar, por exemplo, referências sobre a história do antigo Kemet, né, que se discutiu muito naquele painel, buscar a ideia de que Imhotep era africano e foi ele o fundador da medicina e, inclusive, foi um sujeito que tinha domínio de várias áreas do saber e que acabou por ser um profissional ou intelectual ou um sábio que formou grandes intelectuais da filosofia ocidental, como é o caso de Platão e outros como Xenofontes, e que fizeram questão de lhe contactar. Estudar questões sobre a capacidade com que os africanos tiveram de desenvolver aquela mesma civilização, desenvolver ciências muito importantes como a geografia, a agrimensura. Esses dados aí são fundamentais. E depois vir para a contemporaneidade para olhar também para muitos outros negros que foram fundamentais nesse processo, desde o processo de resistência contra a própria escravidão, ou processos com que eles se afirmaram como grandes escritores, cineastas, intelectuais que escreveram obras. Então, tudo isso eu penso que é fundamental. Então, precisamos aprofundar essa pesquisa, precisamos incentivar para que mais pessoas, pelo Brasil e pela África também, porque passa a ideia de que os africanos não precisam disso. Não, na África é onde temos o principal problema nesse processo. Parece que o Brasil até conseguiu dar um passo, 2, 3, 4, 5 passos à frente, porque na África o problema é maior. Portanto, a interferência com que temos das marcas pós-coloniais com um racismo soft que atua ainda no nosso contexto, acaba por ser muito maior. Então, só se lazer isso que eu tinha para comentar e obrigado e desejar sucesso para todos aqueles que apresentaram seus temas. E eu gostaria de poder estimular que continuassem a fazer a pesquisa. Muito obrigado. Nós temos aqui, o Paulo Eduardo entrou aqui. Paulo, você está me ouvindo aí? Boa tarde, eu estou ouvindo sim. Você está preparado para apresentar agora? Tem alguma pessoa que ainda não se apresentou, professor Silas? Todos Só já eu que não me... Só você. Tá bom, é só um momento, professor Silas, enquanto eu abro bem aqui o arquivo, porque eu estou na escola e agora que eu tive tempinho. Se você quiser enviar para mim, eu posso projetar aqui também. Tudo bem, não vai ser slide, não. Tá bom. Então, ótimo. Então, temos mais um apresentador, hein? Eu vou ligar minha câmera para falar um pouco com vocês.
sobre esse tema. O meu nome é Paulo Eduardo Bogea Costa, sou mestrando em Literatura e Cultura pela Universidade Estadual do Piauí. Trabalho aí com a questão de gênero, com literatura feminina, literatura queer, e quando eu propus apresentar este trabalho aqui, foi no sentido de a gente pensar como decolonizar o gênero feminino através da perspectiva iorubá, sobretudo com um olhar muito perspicaz da Yurukei Umani, que traz um conceito muito bem delineado do como o gênero feminino ele é colocado dentro das comunidades iorubais ali na África. Tá bom? E nesse sentido, pensar gênero sempre foi um desafio para as estruturas sociais, sobretudo nós, né, que temos uma estrutura social ocidental e que todo esse conhecimento ocidental ele é oriundo do continente europeu, devido à prevalência da ideia europeia sobre o termo, e porque, conforme os estudos da temática, o gênero pode ser uma forma de colonialidade. E aí se pensa gênero como uma forma de enquadramento, como uma forma também de como as comunidades europeias souberam conceituar para colonizar os outros países. Esse conceito ele produz um discurso inibidores da multiplicidade da vivência das relações fora do sistema colonial. Olhando para esse processo, a antropóloga que já citada, a nigeriana Yurukei Munir, enfatiza que isso causa, a maioria das vezes, segregação nas diversas categorias acopladas ao gênero. E aí eu penso aqui em trabalhar, porque o trabalho ele não está concluído, porque trabalhar teóricos africanos é um pouco complexo, no sentido de que ainda não há tanta divulgação desses teóricos e quando também há pouca tradução desses teóricos para a língua portuguesa. Mas quando eu coloco a Iroqueumania, que a partir de pensar, né, a multiplicidade do gênero, é como as comunidades iorubá, além de tratar como eram tratadas as mulheres e assim como eram tratados os seres que não se consideram aquilo que nós vamos denominar, né? Homem e mulher e toda essa conjuntura. E a partir disso, né, a gente mostra que as estruturas de gêneros praticadas em África desmontam uma ideia europeia e patriarcal. E como isso funciona, né? Como isso se dá? O conceito de gênero atribuído pela cultura iorubá ajuda a decolonizar a ideia de gênero praticadas na grande parte do mundo? E aí a gente vai caminhando na pesquisa, meio que tomando um rumo que sim. Até porque as comunidades iorubás, se eu estiver errado, me corrijam, na maioria delas tem a sua estrutura matriarcal, né? Não tem a sua estrutura patriarcal. E aí tem toda uma diferença, porque enquanto a nossa estrutura é patriarcal, a estrutura das comunidades iorubais, algumas delas são matriarcal, ou seja, é a mulher que tem todo o conhecimento para ser transpassado. E o que a Yurukei Umani vai trazer, né, no seu livro, Gender Epistemology in Africa, né? Gendering Traditions, Expansion, Social Institution and Endangered. Ela vai trazer que é muito diferente quando uma sociedade ela está sendo comandada, né, por uma mulher nesse sistema matriarcal, de que pelo homem no sistema patriarcal, porque parece que quando se há uma governamentação, e eu falo, e eu fico um pouco com receio de falar esses termos, porque eu não sei se de fato vai enquadrar, sabe,
nas comunidades iorubás. Eu acredito que eu preciso me aprofundar nesse sentido, porque ainda fica meio dúbio para mim se aquilo que nós consideramos como sociedade se enquadra para eles como sociedade, civilização, né? E aí é uma coisa bem antropológica e tem que ter muito delicadeza para retratar sobre isso. Mas, nesse sentido, a mulher, enquanto está ali no comando, parece que há uma agregação muito maior de ouvir e de entender aqueles que estão ao seu redor, o contrário totalmente do sistema patriarcal que nós temos na nossa sociedade, né? E a comunidade, né, o gênero, né, a análise e a epistemologia do gênero sobre o olhar da cultura iorubá decoloniza a ideia atribuída do termo. Partimos da África para entender as estruturas de gênero e relações de gênero praticadas nesse continente, a fim de alcançarmos uma ideia mais igualitária sobre o gênero, que é o principal intuito desse trabalho, né, decolonizar o gênero para a gente mostrar que o gênero enquanto sexualidade, né, ele não é algo para ser estigmatizador, algo para segregar a sociedade. Ele é só mais um fator interseccional que comunga, ou melhor, que faz parte do meu ser e que ele não é algo que vai me fazer melhor do que o outro. Ele é apenas um fator que me diferencia enquanto ser, mas que todos nós somos iguais. Aí a pesquisa ainda está em andamento, eu ainda estou escutando os diversos espaços para entender mais ou menos como é que vai se encaminhar de fato, porque aqui a gente vai tratar um pouco da antropologia, da sociologia, e é algo muito... Antropologia, né, não é meu campo de estudos, por isso que eu vou com calma, porque é algo bem complexo, e para a gente não falar, acaba falando coisas que não deveria, e até mesmo para não ter uma falta de representatividade dentro do tema. Eu tentei ser o mais rápido e breve possível, porque eu sei que eu já cheguei no final da apresentação. Muito obrigado pela escuta. Isso aí, muito obrigado, Paulo Eduardo Bogéia da Costa. O Oliveira, mais algumas considerações? Não, Socilas, não tenho muitas considerações, né? Foi mesmo de ouvir e até prefiro deixar agora, né, que o outro pessoal que está presente, se alguém tiver uma questão, podemos até partilhar o debate. Tá certo. Então, vamos fazer uma rodada aqui. A Liliana, eu não sei se ela não está aqui. Liliana, Laura, também não. Temos aqui Francisco. Francisco, quer fazer quer reagir, quer fazer algum comentário? Francisco? Francisco está fechado. Vamos lá, Luzinete. Luzinete, algum comentário? Oi. Oi. Eu só quero agradecer, eu fico muito feliz por estar aqui, é muita aprendizagem, né? E, assim, as pesquisas das relações étnico-raciais têm colaborado muito para a minha trajetória também profissional enquanto professora da educação básica e pessoal, né? Porque, assim, eu fui criada e educada sobre a história do homem branco europeu. Então, assim, quando eu entro na faculdade, no curso de graduação de História, eu aprendo, assim, entro no movimento negro, que naquela época não tinha a disciplina de África, né, quando eu fiz, e o movimento negro que me trouxe tudo isso e me fez compreender quem eu sou, que a minha história ela é positiva. Então, com a produção da pesquisa no mestrado e no doutorado, eu venho aprendendo e refletindo os meus limites, né? O que eu posso melhorar,
é o que alguns erros, né, que eu cometi, que eu às vezes cometo enquanto professora e acabo reproduzindo o ensino de história europeu. Então, assim, a cada pesquisa que foi apresentada, a gente percebe possibilidades, né? Então, assim, foram ótimas, assim, apresentações que faz com que a gente reflita a própria trajetória enquanto pessoa negra, né? E que ainda perceber esse limite, perceber que temos muito que melhorar, né? Cada vez mais. A sua ideia de ter uma disciplina na educação básica sobre a história da África, eu achei muito pertinente, né? Porque tem a desculpa de que... Porque o professor, quando eu fui para o mestrado, ele falou, material tem, mas falta essas iniciativas pontuais, né? E as pessoas ter esse olhar, porque estão viciadas e adestradas na cultura ali europeia, né? E aí não sai, a mentalidade está colonizada. Então, ter uma disciplina seria muito importante, porque também tem a desculpa de que não dá tempo, né, de passar o conteúdo, não dá tempo. E eu já fiz isso, né? Eu já errei nisso, já não expliquei como deveria explicar, não trabalhei como deveria trabalhar a questão da história da África e cultura afro-brasileira e me vi presa à história europeia, à história da colonização. Então, está sendo muito bom aprender e ver cada trabalho, cada pesquisa e eu anotar sugestões, né? E pensar como vai ser a minha prática daqui para frente. Muito feliz pelo simpósio e agradeço pela oportunidade. Bom, Joselene não está aqui. Fabrício. Vamos lá, Fabrício. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, eu queria parabenizar, né, pelo evento, Silas. Assim, eventos como esse, eles são importantes justamente porque a ciência social ela é desenvolvida justamente a partir dessa partilha, né, dessas contribuições. Então, estamos aqui como um coletivo mesmo a pensar nossas pesquisas, contribuir um com o trabalho do outro, fazer também uma rede assim de contatos mesmo, né? Para que a gente possa assim desenvolver e maturar os nossos projetos. Então, acho que essa iniciativa aqui da UERJ está realmente assim de parabéns. Por aí, eu acho que contribuiu bastante assim com todos os trabalhos, todos esses dias, né? Que viemos aí assistindo aí os vários simpósios, as várias apresentações. Então, só tenho a agradecer mesmo, tá? E parabenizar os colegas aí pelos seus trabalhos e desejar sucesso aí na caminhada. Ótimo, obrigado. Obrigado. Tem mais questões aí, gente? Mais alguém quer? Se alguém quiser falar, levante a mão, tá bom? Oliveira, suas palavras finais aí, então. Eu agradeço a todo mundo que apresentou. Tá? Liliana, Laura, Francisco, Luzinete, Joselene, Fabrício e Paulo Eduardo. Tá? A gente fez esse horário alternativo para dar oportunidade também para os africanos participarem. Né? Então, nós tivemos alguns simpósios com participação de gente de outros fusos horários. Né? Tá bom? E é isso. Paulo Eduardo, pode falar. Eu quero agradecer muito o espaço de partilha que tivemos aqui. Vou pedir desculpa, não teve como eu chegar mais cedo para esta apresentação. Queria ter ouvido muitas apresentações, são temas importantíssimos, né, para construir uma sociedade mais cheia de equidade, uma sociedade com mais reconhecimento dos negros. E eu queria estar no Rio de Janeiro, aproveitando de todas as palestras, porque eu sei que está sendo assim uma experiência excepcional. A minha gratidão, espero que
que mais eventos como esse possam ser disseminados na nossa nação, né? Porque são através de eventos como esse que a gente traz conhecimento para dentro das nossas escolas, traz conhecimentos para a nossa cidade. Na semana que vem, eu já vou aqui na escola tá fazendo, junto com alguns outros professores, a Semana Cultural de Identidade Afro-Brasileira, e são através desses eventos que nos impulsiona a fazer esses eventos locais e fazer que os nossos alunos possam cada vez mais se sentir abraçados e criar essa rede, né, essas conectividades. Os nossos ancestrais, eu acho que ficam muito felizes quando nós compartilhamos conhecimento, porque eles nos dão força e são eles que nos impulsionam a compartilhar toda essa rede de sororidade muito linda. Tá certo. Vamos fazer a galeria aqui, ó, pro Oliveira. Oliveira, você quer dar suas palavras finais para a gente encerrar com a bênção do angolano? Professor, podemos encerrar e desde já muito obrigado e espero estar com o grupo no próximo evento. Então, nos encontramos, vamos trocando figurinhas, vamos compartilhando aí, mantendo contato, tá? Gente, um forte abraço para vocês, obrigado pela participação de todos, tá? Mantenham a chama acesa aí e vamos levar para frente. Ok. O pessoal, para abrir as câmeras, para ver se tiramos a fotografia final. Printem aí, porque eu não sei printar aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui. Vamos printar aí, pessoal. É importante façamos esse retrato. Tá bom. Isso aí. Gente, muito obrigado. Tá bom? Deixa eu encerrar a gravação aqui.